eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Pai, nós sabemos que para todos nós, sem qualquer exceção, é um desafio enorme educarmos os nossos filhos. Mas nós sabemos também, Deus, todos nós aqui, sem qualquer exceção, que há uma geração que o tempo todo olha para nós, que precisam conhecer o Senhor e o farão primeiramente através de nós. Pedimos ao Senhor por isso graça, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor instrua os nossos corações, que o Senhor nos dê relacionamento contigo, Deus, para que aqueles que o Senhor nos deu, os nossos pequenos, os nossos filhos, possam olhar, ver a Tua presença em nós, apesar das nossas debilidades, apesar das nossas dificuldades, eles possam ver a presença do Teu Espírito suplantando todos os obstáculos no desafio de ensinar alguém a se portar no caminho. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio dessa igreja que tem se importado e se esforçado nessa finalidade. Muito obrigado pelas pessoas que se entregam a esses trabalhos aqui do ensino, especialmente o Kids. Nós já oramos, já abençoamos os professores, mas mais uma vez, Deus, nós queremos colocar diante de Ti cada pessoa que pensa, que idealiza, que serve de qualquer maneira, Deus, para que os nossos filhos tenham o coração alcançado pelo Teu Espírito Santo. E nessa manhã, de um modo especial, nós pedimos isso, que o Senhor nos instrua com sabedoria, para que a gente aprenda do Senhor, e os nossos pequenos possam aprender do Senhor também, através de nós. Ilumine os olhos do nosso entendimento, quebre todo paradigma, todo padrão errado, todo conceito errado que tenha nos instruído até aqui, e faça-nos, ó Deus, sermos diligentes no cumprimento da Tua palavra, abençoando a nossa casa, a começar dos nossos filhos. Nós oramos, desde já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, como eu dizia, é um dos provérbios mais conhecidos. Provérbios, primeiramente, nós precisamos entender que é um livro de sabedoria. O que está escrito em Provérbios não quer dizer necessariamente que seja uma promessa. Então, quando lemos esse texto, esse versículo, nós precisamos ter um entendimento claro que há ali um conjunto de instruções de sabedoria, de alguém que já passou por essa estrada e está nos instruindo para que nós não cometamos os mesmos erros, para que a gente conduza os nossos filhos, os nossos pequenos, no caminho certo. E a instrução ali é muito clara: eduque a criança no caminho em que deve andar. Então, eu e você precisamos ter clareza na nossa mente que a criança, ela pode ser entregue aos seus próprios cuidados, como muitos pais fazem hoje. A criança, ela pode ser terceirizada às escolas, ela pode ser terceirizada à própria igreja, mas nenhum desses caminhos é o caminho bíblico, é o caminho que Deus tem para nós, porque a responsabilidade é nossa, como pais, de ensinarmos os nossos filhos. Mas esse ensino é um ensino qualificado, porque não é um ensino em que um pai se coloca no lugar de professor e o filho se assenta apenas para ouvi-lo. Não. É um ensino que, segundo a palavra de Deus, ele se dá no caminho. Enquanto nós andamos, nós instruímos. Enquanto nós deitamos, nós instruímos. Quando levantamos, instruímos. Quando comemos, instruímos. Quando trabalhamos, instruímos. Ou seja, os nossos filhos, o tempo inteiro, eles leem o que nós fazemos, como nos comportamos, e nós estamos produzindo no caminho, enquanto caminhamos com eles, algum ensino. E a palavra é muito clara, que se nós fizermos isso, até o fim da vida, ele não se desviará desse caminho. Quero frisar aqui, mais uma vez, não se trata de uma promessa, porque há muitos pais que ensinam os filhos no caminho.
mas há um dia em que o filho vai assumir as suas responsabilidades e vai tomar as suas decisões. E pode ser que nós tenhamos aqui nesse auditório muitos pais que convivem hoje com a frustração de terem filhos que não seguem o caminho que eles ensinaram no caminho. Saiba você que Deus conhece as suas orações, conhece o seu íntimo, sabe das suas intenções e sabe de todo o esforço que você teve. Mas, um dia, os nossos filhos, assim como nós, tomarão decisões na vida. Mas nunca podemos esquecer que aquilo que nós fizermos nos primeiros anos da vida deles, de forma tão marcante, vai fazer com que, ainda que eles estejam velhos, e mesmo que estejam fora do caminho, nunca se esqueçam do caminho. Irmãos, eu sou um exemplo vivo disso. Na casa da minha avó, quando eu era criança, havia lá uma escola bíblica dominical, que na verdade não era dominical, era aos sábados que acontecia essa escola bíblica, porque no domingo tinha a escola bíblica da igreja. Todo sábado, 3 horas da tarde, tinha escolinha na casa da minha avó. A molecada toda ia para a casa da minha avó, normalmente depois do futebol, com o pé sujo de barro, de poeira, suado, do jeito que os meninos estavam, eles iam para a escolinha bíblica na casa da minha avó. E eu fazia parte disso. E ali eu aprendi as histórias bíblicas, ali eu coloria as histórias bíblicas, ali eu ouvia pessoas que se dispunham no sol de 3 horas da tarde do sábado, toda semana, e ali, naquela comunidade, num bairro simples, para ensinar as crianças, e muitas delas iam lá por causa do pirulito ou da bala que era distribuída no final da reunião. E, irmãos, eu posso afirmar para vocês, durante a minha adolescência, por um período, eu estive longe dos caminhos que eu aprendi, mas eu não conseguia fazer tudo aquilo que os meus amigos, que não tinham aprendido esse caminho, faziam. Aquela palavra ainda era um freio no meu coração. E graças à bondade de Deus e à misericórdia, aos 17 anos de idade, eu não resisti mais àquele chamado que falava ao meu coração, aquela voz que sempre me chamava, e então eu considero que ali foi o meu momento de conversão. Mas essa conversão, ela frutificou um trabalho de pessoas que, assim como os voluntários do nosso Kids fazem hoje, não é? Fizeram e semearam na minha vida, ali na casa da minha avó. Aquelas histórias ficaram, os valores permaneceram mesmo quando eu andei distante. Por que que eu trago essa palavra? Porque talvez você, pai e mãe que está aqui, esteja vivendo um momento de conflito, um momento de esperar em Deus uma resposta sobre filhos que talvez estejam andando por caminhos que você não tem ensinado, ou por caminhos que não são aqueles que conduzem ao Senhor Jesus. Tenha esperança no seu coração. A boa semente que foi lançada, ela há de frutificar um dia, e você vai semear tudo isso com muito júbilo. Assim como o salmista diz, aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Nós cremos nessa verdade, mas nós também sabemos que essa verdade, ela parte de uma responsabilidade que Provérbios 22:6 nos dá. Eu, você, como pais, somos responsáveis de educar no caminho, para que um dia, ainda que essa criança se torne responsável pelos passos dela, e se desvie em algum momento, como talvez eu e você já tenhamos feito na vida, aquela palavra, aquela semente viva foi plantada, e ela há de frutificar, e os caminhos tortuosos serão aplainados. Queremos, como igreja, como pastores, como pessoas responsáveis por cuidar de outras pessoas, que o testemunho de vida dos nossos filhos não precisem ser apimentados com uma caminhada pelo mundo. Não, nós não queremos que eles tenham histórias do mundo para contar. Nós cremos que eles podem conhecer Jesus, ter uma experiência com Jesus, crescerem no Evangelho, e ainda quando eles forem mais velhos, entrarem na universidade, os falsos conceitos não os tirarão do caminho, os falsos ensinos não
os farão andar por caminhos tortuosos, mas, pelo contrário, eles serão luz, porque foram iluminados por essa luz desde os primeiros dias de suas vidas. Essa é a nossa crença, essa é a nossa esperança, esse é o evangelho que nós cremos e queremos compartilhar e juntos, como comunidade, ajudarmos uns aos outros a cumprir essa missão. E por isso, hoje, eu trouxe o Cris como uma pessoa qualificada que está aqui pastoreando, cuidando do seu filho, cuidando dos voluntários lá no Kids, juntamente com a Natália. Não é, Cris? É isso aí. Bom, isso tudo, né, que o Silvio trouxe, uma coisa que é muito importante, que eu sou professor, eu também dou palestras, né? Faço todo esse trabalho fora da igreja, também com crianças. E essa mensagem de hoje, uma coisa muito interessante, é que se em outros espaços a gente tem toda essa facilidade de falar sobre a criança mesmo, sobre a gente, sobre família, sobre o cuidado, quando a gente vai falar disso dentro da igreja, há uma coisa que nos move. Essa semana, enquanto eu e o Silvio, a gente planejava esse bate-papo, essa conversa, essa mensagem, Deus já estava tocando na gente. E ontem eu e o Silvio tivemos a oportunidade de meditar sobre aquilo. E uma coisa muito interessante, que diferente desses outros espaços, né, que eu tenho o meu trabalho, como que aquilo move a gente. Como que a mensagem que a gente preparou, eu e o Silvio em momento nenhum, talvez a gente está aqui compartilhando essa mensagem em dupla, porque nenhum de nós talvez estejamos preparados para vir aqui para ensinar qual que é o caminho correto, o que fazer com os nossos filhos. Na verdade, a gente está dividindo, é um sinal mesmo de humilhação, que a gente sabe que não é fácil. Quando a gente foi lá preparando toda a mensagem, as estratégias, eu me vi e vi o Silvio embargando, porque a gente lembrava dos nossos filhos. Não era uma mensagem que era para as crianças da igreja, era uma mensagem para todos nós. A gente até despistava, mas a gente se emocionava, porque todo mundo aqui é filho ou tem filhos, ou é vô, é tio, a gente tem criança perto da gente. E a gente começou ali, né? E cada ponto que a gente passava, Deus, o Espírito Santo tocava na gente. E eu cheguei em casa, até falei com a Natália assim, amor, é porque a gente tem que estar lá. Porque nós não nos sentimos preparados para estar aqui falando, faça assim que vai dar certo. A gente tem muito disso na internet, não é? Os coachings, faça assim que vai dar certo. Faça assim, faça assim. E aí todo mundo vende, e aí na prática, quando a gente vai ver, não é tão simples assim. Não é tão fácil. E aí o Silvio, né, quando a gente olhou para tudo isso, a gente viu que antes de trazer a mensagem, que Deus já estava trabalhando na nossa vida. E aí entra um pouco disso, né, Silvio? Por que a gente deve investir nas crianças? Se você for na internet, no Google, vai ter lá uma série de coisas. Por que a gente precisa investir? Mas antes de falar por que nós precisamos investir nas crianças, a gente precisa entender qual que é o contexto que a criança vive. Toda criança, em tese, está inserida numa família. E o que é uma família? O que é uma família? Às vezes eu vejo, né, passeando na rua de carro, aí as pessoas colocam minha família, aí tem lá as pessoas colocam gato, cachorro, papagaio, não é assim? Então, família, na verdade, é quando tem uma criança, quando nasce uma criança, ou se adota uma criança. Enquanto você, né, esses dias, estivemos lá no casamento do Enéas e da Tamara. Eles casaram. Ali nós temos um projeto de família. Se não tiver uma criança, não é uma família. Uma família é somente quando nasce uma criança. Ou você tem legalmente uma criança adotada. O resto faz parte de um contexto que é inserido e trazido para nós.
Mas, na verdade, quando tem uma criança, e ali nós temos uma família. E esse investimento, ele passa por algumas situações muito sérias. A Miriam trouxe aqui na mensagem sobre a questão da pureza da criança. Lá em Mateus 18 fala, Jesus estava com os discípulos, e os discípulos, Senhor, quem é o maior no reino dos céus? E aí Jesus traz uma criança para o meio deles e fala, em verdade vos digo, se não se tornardes como uma criança, não herdarão o reino dos céus. E aí isso casa com a mensagem que a Miriam trouxe, porque a criança é pura, porque ela se humilha. Esses dias eu tenho o bebezinho lá, o Mateus, e aí eu estava com ele no colo, Silvio, ele me deu um tapa na cara. Já aconteceu, não é, Bruno? E aí aquele tapa a gente já reage, e o meu autocontrole veio depois, Porque na mesma hora eu dei um grito, não pode! Ele assustou. E no que ele assustou, gente, ele olhou para mim com aquela cara que me destruiu. E me abraçou e deitou no meu colo. Adulto faz isso, Bruno? Não faz, Não faz não, Silvio. Sabe por quê? Porque a gente é reativo. A gente fala tanto, dos dons do Espírito, o autocontrole, mas a gente às vezes não tem esse controle. Eu estou no 3º filho, viu, gente? E por enquanto eu ainda não adquiri esse pleno autocontrole. Veja, já é no 3º, me deu um tapa e eu já reagi. E ele, e eu falo isso porque eu passei com todos os filhos por isso. Todos eles, eu tive essa experiência, às vezes, de corrigir, de alterar o tom de voz, de berrar, de fazer coisas que, muitas vezes, a gente, fora de controle, e passa pouco tempo. Como que eles perdoam? E depois a gente vira um adulto, que chega alguém na igreja, e às vezes mexe um pouquinho naquilo que a gente não concorda. A gente nem olha mais para a cara da pessoa. Dentre várias coisas, o que Jesus queria trazer com aquela mensagem com os discípulos, era que tínhamos que ser como criança. Temos que ser como criança. E para que sejamos adultos, que soframos menos, que tenhamos menos problemas, que não chegamos como uma ovelha com os ossos quebrados porque nos desviamos, a gente precisa aprender, quanto mais cedo, melhor. Então, toda essa questão que a gente fala do reino dos céus, a gente precisa investir, porque das crianças é o reino dos céus. As crianças, elas também precisam ser formadas. A criança não nasce pronta. Somos nós os responsáveis. E sabe qual que é, às vezes, a situação? A gente sabe disso, a gente fala, todo mundo sabe, mas a prática, a atitude, às vezes, não compete. Vamos ser sinceros? Todas as vezes que a gente vai ouvir alguma coisa sobre como pai e mãe, os pais devem se comportar, a gente já acha que sabe demais. A verdade é essa. Somos cheios de métodos, somos cheios de técnicas. A gente não tem paciência para ouvir. Nós temos ministérios abençoados aqui na igreja, da família, com os pais, Pais em ação. E muitas vezes a gente vê que quando a gente promove alguma ação para a gente se ajudar, porque eu e o Silvio não estamos aqui no lugar de ajudar vocês. A gente está ajudando vocês, vocês nos ajudam, e assim a gente forma uma igreja forte, o reino do Senhor. E tudo que a gente coloca aqui, que a gente promove na igreja, às vezes a gente vê esvaziado. Pessoas que passam por situações com as crianças, e quando a gente fala, você tem passado isso com seu filho? Ótimo. Vamos lá, a gente vai conversar sobre isso. São os que não aparecem. Justamente. E por que eu estou falando isso? Eu não sou o líder do Ministério Infantil do Kids. Eu sou um dos professores. Então, eu não sou só municiado pelo o que os professores me falam. Eu sou aquele que vê. E a gente vê aquilo na salinha com as crianças. Depois os pais chegam para a gente relatando. Olha, nós temos essa situação. Nós temos outra situação. E quando a gente quer estar junto, ninguém está junto.
E por isso que é importante. E ontem, né, Silvio? A gente conversava e o Silvio trazia algumas situações sobre, né, eu falava do Samuel, do Mateus, mas em especial o Samuel que está crescendo, e o Silvio falava do Arthur. A gente olhava um para o outro. É difícil, né? Não é fácil. Não é, Silvio? É uma situação que você está ensinando aquilo que a circunstância da vida te promove, né, para aprender. Então, quando o Cris fala disso, é exatamente a nossa preocupação em comunicar isso para a igreja, como pastores, como pessoas que cuidam de pessoas. Não é que vocês olhem para a gente como se a gente estivesse num estágio diferente, né, num estágio superior, como se a gente tivesse uma família perfeita. Não, absolutamente não é isso. Tanto eu quanto o Cris temos os mesmos desafios que todos vocês têm em casa na criação de filhos, nos cuidados com a família, no relacionamento com a esposa, enfim. Mas nós cremos que é a graça especial do Espírito Santo de Deus que nos cuida como comunidade. E por isso nós trouxemos essa temática, né? Por que deve ser investido numa criança, não é? O Cris já falou aí que o reino dos céus, né, pertence às crianças na ótica de Jesus, no ensino cristão. Nós temos que ser como criança. O Cris já trouxe também aí a questão de nós termos a responsabilidade de formá-las. Foi até, em parte, o que eu disse no início, a partir do versículo de Provérbios 22:6, né? Nós, como pais, temos a responsabilidade de formá-las e também para mantermos na comunhão, né, Cris? Tem até uma frase aqui, Cris, que nós não vamos projetar aqui, mas eu gostaria de ler para os irmãos, que eu achei essa frase muito marcante de Spurgeon, que diz o seguinte: para a gente manter as nossas crianças no caminho. Olha a importância disso, preste bastante atenção. Ele diz o seguinte: continue e creia que Deus irá salvar suas crianças. Não se contente em semear princípios que possivelmente poderão se desenvolver nos anos seguintes na mente delas, mas trabalhe no sentido de uma conversão imediata. Espere frutos de suas crianças enquanto são crianças. Ore por elas para que elas não voltem para o mundo e caiam nos males do pecado exterior e então voltem para o bom pastor com os ossos quebrados, mas para que possam, pela graça de Deus, ser mantidos longe dos caminhos do destruidor e cresçam no aprisco de Cristo, primeiro como cordeiros de seu rebanho e então como ovelhas em suas mãos. Essa frase, esse trecho é atribuído a Spurgeon. É exatamente de eu e você entendermos que as crianças, e nós pensamos assim como igreja, as crianças, elas não são a igreja do futuro. Você não ensina o seu filho no caminho para que depois ele não se desvie, não. Eles precisam conhecer Jesus hoje, eles precisam ter experiência com Jesus hoje. O evangelho é para a vida deles hoje, não é mesmo, Cris? E Silvio, antes da gente passar para o próximo tópico, quando a gente meditava nessa frase de Spurgeon, é muito forte quando a gente fala, nós precisamos de uma conversão da criança hoje. Porque muitas vezes, Silvio, a gente pensa da seguinte forma: se do céu, né, as crianças, né, o reino dos céus é feito de crianças, então a criança, né, não precisa converter. E quando a gente lê, não, a gente precisa que essas crianças tenham essa consciência hoje. Quando a gente vê isso, e outra coisa, nós queremos e precisamos ver os frutos hoje. Não é que a gente tem que ficar investindo aí um dia quando for velho. Não. Quanto antes, quanto mais cedo houver essa conversão, nós vamos evitar, como eu falei, como Spurgeon falou. Na verdade, eu copiei dele. Que essas crianças, quanto antes for a conversão, a gente impede, a gente evita que ela seja essa ovelha que sai
e que depois ela volta, cheio de marcas, cheio de máculas, o que torna todo o processo muito mais complicado, né? E aí a gente entra no próximo ponto, né, Silvio? Que a gente precisa, muitas vezes, e como que a gente trabalha com tudo isso, né? No Ministério Infantil, a gente tem toda essa lógica de como que nós, como ministério, como igreja, a gente pode e deve contribuir com a família em todo esse processo, né? E aí a gente traz aqui algumas questões que já foi falado em outras ocasiões aqui na igreja, mas que a gente acha muito importante, que nós precisamos olhar para o cenário. O que é que nós temos hoje? E nós investimos num currículo adaptado para crianças. E esse currículo, ele foi desenvolvido com muitos anos de estudo, né? Ainda lá na Orla, nós tínhamos um grupo chamado Cosmo Kids. E aí nós tínhamos o Bruno, né, que nos liderava, e a gente foi passando toda essa questão da cosmovisão cristã, onde nós temos a criação, a queda, a redenção e a consumação. E a gente começou ali, né, olhar o que temos de bom nos currículos, né, dentro das igrejas, o que tem disponível e o que a gente poderia ali agregar. E foi nessa hora que a gente começou a fazer uma reflexão. Bom, o que a gente precisa, né, isso também está com Spurgeon, o que a gente precisa fazer no tempo certo, na hora certa? Em outras ocasiões, e eu vou pedir licença para repetir, por exemplo, quando uma criança, né, a gente vai trabalhar com cálculos, equação do 2º grau. Lembra lá? Delta, B2 menos 4AC, você lembra disso, Silvio? Fórmula de Bhaskara, não é assim? Não lembro muito, não. Mas veja, para a gente chegar nesse ponto, a gente tem estágios anteriores. Tem alguma coisa que é da matemática básica. Primeiro a gente precisa aprender a somar. Depois subtrair. Não para trocar a ordem. A matemática, às vezes, tem essas regras, né? A ordem dos fatores não altera. Nesse caso, altera. Você não começa a ensinar a criança uma matemática básica pela divisão e pela multiplicação. Por sinal, a divisão ele é o último passo. Primeiro, você ajuda a criança a somar, subtrair, multiplicar e dividir. E a gente desenvolveu o currículo com essa premissa, onde nós temos os princípios da fé cristã, os pilares da fé cristã, a cosmovisão, e a gente começou. Olha, o que a gente precisa? Quais são as histórias de fato que a gente precisa levar para a criança naquela faixa etária? Veja, eu não vou levar a equação de 2º grau para uma criança que está sendo alfabetizada. Então, a gente olhou para o nosso currículo, a gente falou, a gente precisa entender o que é que a gente precisa levar para a criança no tempo certo. E das nossas premissas foi também trazer o currículo escolar. Porque nós já temos um avanço, olha, o currículo escolar diz que para tal faixa etária, né, tem base nacional, para tal faixa etária, é isso que a criança precisa. Então, a gente foi compatibilizando isso. E sabe por quê também, Silvio? Porque muitas vezes a gente leva a salinha da igreja como algo diferente, totalmente diferente do que acontece fora da igreja. E, às vezes, as crianças não conseguem associar o que acontece na escola e o que acontece na igreja. Então, nós olhamos para o currículo escolar, vimos, então, por exemplo, quando é que uma criança, por exemplo, trabalha muito com a abordagem do Big Bang? Então, aí há um grande momento para a gente aprofundar na criação. Antes, a gente pode passar de uma forma mais sutil, mas é a hora. E a gente vai fazendo disso nas nossas aulas com as crianças. Lembro do dia da criação, que a gente foi explicar sobre a criação. E fizemos um teste, um laboratório. Quando a gente chegava para falar com as crianças sobre a criação, muitos até desviavam o olhar, já estava cansado de ouvir. E aí, em outro momento, o que nós fizemos? Olha, hoje nós vamos falar sobre o Big Bang. Todo mundo, porque ele já ouviu isso em algum lugar. E aquilo
eles voltam os olhos, e aí a gente fazia uma discussão, uma aula muito saudável. Então, essa compatibilização faz parte, né? Ali talvez não vai dar para todo mundo ver, que fica pequeno, mas acredite, ali, naquela planilha, nós temos todos os meses do ano, nós temos todas as semanas do ano, e nós temos todas as faixas etárias do ano. E a gente colocou no currículo o que é que cada semana nós vamos abordar. Olha, com essa criança nós vamos abordar esse tema. E você vai ver ali um jogo de cores. Esse jogo de cores, ele diz justamente o seguinte: para cada uma daquela cor é onde a gente vai explicar a criação, a queda, a redenção e a consumação. Tudo isso, por isso, gente, que é importante vocês, como igreja, entender que se a gente teve todo esse trabalho, existe um currículo. A gente não sobe para uma salinha para fazer recreação com as crianças. Então, a gente pede a ajuda da igreja, e eu gostaria que vocês pudessem compartilhar que a igreja, você não chega lá na escola e fala assim: olha, meu filho está aqui no 1º ano, mas ele completou a idade, agora eu vou colocar ele no 2º ano. A gente faz isso na escola? Você pode fazer isso? Mas na igreja a gente quer que faça. Lembre-se, se temos um currículo, a gente precisa concluir esse currículo. Então, trabalhe a ansiedade na vida do filho de vocês. É ruim, porque às vezes a gente tem que ficar nos corredores. Não, mas entenda. Não, mas meu filho, se não for aqui, ele não vai ficar. E aí fica difícil, porque se na referência que é o adulto, a gente já faz tudo que a criança quer, e na vida a gente não faz tudo que a gente quer. Lembre-se, em todos os outros espaços fora da igreja, existem regras. A igreja também tem regras. Será que não é o momento de você trabalhar essa ansiedade? Ah, mas é porque o coleguinha dele está naquela sala. Se não for ali, não fica. E aí faz aquela carinha, né? E aí, gente, não podemos. Existe toda uma história, existe todo um trabalho. Alguns pais me procuram e falam assim: Cris, então, eu queria mudar meu filho para aquilo, porque ali não está muito... Eu falo, dá uma chance para a gente, porque esse currículo precisa ser cumprido. De alguma forma, Cris, esse currículo, a gente já vem aplicando ele, já temos frutos, né, para compartilhar com os irmãos. A importância de, como comunidade, a gente somar ao trabalho que está sendo feito, né, porque isso produz resultados, né? Exato. E, apesar de sermos uma igreja nova, a gente já vê esses resultados. Nós vemos, olha só, na comunicação, na conversa com as crianças, a gente tem tido essa oportunidade de acompanhar as crianças. E, principalmente, aquelas crianças assíduas, né, que o pai e a mãe sempre trazem, que está conosco, a gente vê uma desenvoltura, um relacionamento com as histórias da Bíblia diferente. A gente percebe isso. A gente tem pessoas também que, às vezes, vão em muitas outras igrejas, e a gente consegue também perceber uma diferença, porque existe um currículo. E se a gente muda essa ordem, a criança, você está apresentando para ela a divisão antes da soma. É difícil que isso dê certo. Pode ser que sim, mas os frutos a gente já tem colhido. A gente tem feito esse trabalho com crianças. E a gente vai passando por todo esse currículo, por coisas que são fundamentais. Veja, com o advento tecnológico, a gente fez alguns testes. A gente coloca a Bíblia na mão de uma criança, a Bíblia física. Não sabe nem o que é aquilo. Parece que morte, sabe, Silvio? O que é isso? Né? Agora, procure na Bíblia. Ninguém sabe onde está. O celular trouxe isso, inclusive, para a gente. Que perdemos, né? Para todos nós que perdemos essa habilidade com a Bíblia. E eu me coloco no meu, eu era bom nisso, viu, Silvio? Desembainhar a espada, lembra? Quem aqui do desembainhado, vocês estão rindo, né? Então tem minha faixa etária, já sei quantos anos vocês têm. E a gente vê isso. E a gente tem resgatado isso também. Certa vez lá no Kids, a gente foi falar sobre o Pai Nosso. Aí a criança trouxe, isso é da igreja católica, hein?
meu avô, minha avó. E aí a gente começou a perceber que a gente tem perdido algumas coisas. E a gente tem que tomar um cuidado com fazer o diferente, fazer o novo. Aí tudo é novo, geração nova, temos que mudar. E a gente tem que tomar um cuidado para a gente não jogar coisa boa fora. Então, essas questões, né, a gente faz muita gincana aqui na igreja. E quando a gente coloca para as crianças sobre o desembainhar a espada, que, né, a gente fala, acha aí o livro de Esther. E aí a criança vai procurar. Ela tem dificuldade. Gente, nós já tivemos a experiência de não encontrar. Aí as crianças vão lá no índice, página, para achar. E a gente começou a fazer isso, né? E aí a gente resgatou aquilo que a gente tinha como uma boa prática, cantar os livros da Bíblia. E a gente tem que aproveitar esse momento para investir na vida das crianças. Esses dias eu cheguei para o Samuel e falei assim, Samuel, bom, pedagogicamente isso não é muito legal, não, ia errar, tá, gente? Mas eu cheguei para ele, olha, se você conseguir falar todos os livros da Bíblia, você vai ter uma recompensa. Está errado, tá, gente? Não faço, não. Não faça isso. E aí, o que eu fiz? Ele, né, chegou lá, ele escreveu os livros da Bíblia. Tem alguma coisa errada, papai. Eu falei, por quê? Aqui tem 65 livros, eu sei todos. Ele cantou a música e tinha 66, que eu e a Natália. Mas na hora que ele colocou no papel, tinha só 65. Aí nós descobrimos que, na verdade, tinha um livro novo no meio, que era Esther-Jó. Esther-Jó, ele escreveu Esther-Jó. Ao invés dele separar Esther e depois Jó, ele colocou o nome do Esther-Jó. E ele, eu achava que Esther-Jó era um livro. Eu falei, não, Samuel, não é um livro. Ele, veja, são nessas pequenas coisas que a gente começa a ver os frutos que a gente está colhendo. Né? Então, assim, apesar de sermos uma igreja nova, é muito importante a gente usar desses momentos e entender por que às vezes, no nosso currículo, a gente resgata algumas coisas que tem gente que acha que é ultrapassada. Né? Muitas vezes as pessoas, nossa, mas lá no currículo vocês estão abordando sobre aquele país, vocês estão abordando sobre... Porque existe todo um conceito por trás, existe uma estratégia. E, às vezes, a gente está tão acostumado a chegar na igreja, e quando acaba a salinha, a gente entra no carro e pergunta assim, do que falou hoje? Davi e Golias. É a preferida, né? É sempre Davi e Golias. E quando a gente traz... hoje a gente estudou sobre... Lá, né, sobre o conflito lá em Israel. A gente orou. Aí, às vezes, as pessoas não entendem. E tudo isso tem um motivo por trás. E a gente queria contar também com o apoio. Porque isso tudo faz parte de um longo estudo que a gente fez. E que a gente está em processo de melhoria, mas a gente já tem colhido todos esses frutos. Não é, Silvio? Bom. Vamos passar para o próximo ponto. Né, que a gente fala sempre, né? Aqui a gente tem relatado o que a gente tem conquistado, né, como igreja, como pai, como filho que somos, junto com a igreja. E aí a gente relata, veja como que isso tem dado certo. E aí tem uma pergunta que não quer calar, né, Silvio? Mas então, é tudo tão lindo assim? Nós não temos desafios? Está tudo tão perfeito assim? Não, não está. A gente precisa olhar, né, para tudo aquilo que a gente tem e ver que a gente tem alguns desafios. Por quê? Não é só em casa. Não é só em casa que a gente tem os desafios. A gente concorre com outros espaços. Né? Nós temos, por exemplo, famílias. Né? Por exemplo, a minha família, em geral, a nossa família, minha e da Natália, a gente tem pessoas cristãs e pessoas que não são cristãs. E muitas vezes há um conflito ideológico, há um conflito de pensamentos acerca da Bíblia e outras coisas. E, de certa forma, não é que tenhamos que fazer, mas há uma concorrência. E isso tudo influencia muitas vezes os desafios que a gente tem. E no Kids nós temos muitos desafios. Mas antes da gente entrar nesse desafio, eu queria que todos vocês pegassem os celulares. Agora está permitido. Olha só. Nós vamos fazer agora uma pesquisa com vocês. Só que, para responder essa pesquisa, um ponto importante. Olha só. Eu não tenho a capacidade de saber quem foi que respondeu. Eu não vou ter o IP da pessoa. Então, seja sincero nessas respostas.
E ali eu gostaria que vocês, primeiro, entrassem no site, mente, mas não é de mentir, viu, gente? Mente.com, MENTI.com. MENTI.com. Lá em cima, ó, onde está acesse, está lá, mente.com. Quando você acessar esse link, você tem que inserir aquele código ali, ó, 8214 6352. E aí, quando você acessar, você vai ter ali alternativas. E eu gostaria que você colocasse qual a característica é mais desafiadora no seu filho. Aquilo que tem sido para você difícil no dia a dia. Aquilo que você fala, olha, porque na verdade, se a gente for olhar, toda criança tem todas, nós temos. Mas tem aquela característica que para a gente, aí, ela dá um peso. Já está chegando as respostas aí, ó, em tempo real. Vamos ficar desse lado de cá, Silvio. Vamos trocar? Vamos lá. Olha só. Aqui eu fico na frente, né? Olha lá. Bom, vamos lá, mais de 50 respostas, 55, 56. Dou-lhe uma, não é bingo não, viu, gente? Dou-lhe duas. Mais de 60, 64, vamos lá. Ah, e um detalhe, enquanto você está respondendo, quando eu concluir essa parte, não saiam desse aplicativo, não saia desse site. Deixa aí que nós vamos usar depois, tá? Para a gente ganhar tempo. Então, vamos lá, olha lá. Nós já temos ali cerca de 70 respostas, né? E olha lá, Silvio, nós temos ali alguns empates técnicos, não é isso? Desobediente e respondão. Respondão, olha lá. E depois eu quero, né, como eu não consigo saber quem foi, eu queria conversar com quem respondeu, tem um anjo em casa. Tem 5 anjos aí, né? Não é? Deve não estar é? voando. Os nenéns. Ah, entendi. Eu entendi. Pode ser. Apesar que o meu bebê de 1 ano, ele já desobedece, sabe, Silvio? A estutícia já está lá, né? Brincadeira, E você sabe que o meu bebê de 1 ano, ele também manipula? Ele é espertinho demais, Foi né? esse aí que deu tapa na cara, não foi, Cris? Foi esse mesmo. Ele me desrespeitou também, né, Silvio? Então 1 ano também ele já não é anjo mais. Bom, então olha só, ali a gente consegue ver, né, que, bom, se eu apostasse, eu achava que o mentiroso ia saber mais, mas foi interessante, Silvio, que quando tem 4, isso significa que nem o pai descobriu ainda, tá vendo? Mente tão bem que o pai nem descobriu, não é? Bom, então ali a gente consegue perceber essas características, né, das crianças que respondem, que são manipuladoras, e uma série de outras características, né, como, por exemplo, o desrespeito, desobediente. E uma coisa interessante, sabe, Silvio, que a gente vê, é que todas essas características, se é um desafio para você, enquanto pai, enquanto mãe, eu queria dizer para vocês que é um desafio para a gente também, lá no Kids. Não é a primeira vez que a gente tem conversado com professores, com o Silvio, esse nosso desafio, porque é justamente isso que a gente tem enfrentado. Veja, olha só, lá no ministério, né, a gente vai, desde as crianças pequenas, a gente consegue ver essas características, mas principalmente não precisa levantar a mão. Aqueles pais com filhos da idade de 10 a 11 anos completos, 12 anos. Pais de juniores. O nosso desafio não tem sido fácil quanto parece. Tem sido muito pior. Muitas vezes, aquelas pessoas que nós homenageamos hoje, os professores, saem de lá com o sentimento de eu não quero voltar mais. Vocês estão entendendo? Eu já saí várias vezes assim. Com esse sentimento. Porque
tem sido para nós, muitas vezes, cansativo. Gente, o que a gente tem ouvido das crianças são coisas que eu não esperava de ouvir. Um dia desses, um deles, né, enquanto a gente conversava, virou para mim e falou assim: olha, eu não gostei disso que você falou. Eu vou sair da sala sim. Eu vou lá no banheiro. Eu falei: não, mas não é a hora, espera. Não, mas... Eu falei: é porque é um ponto importante. E a gente começou uma discussão, mas super saudável. E essa criança virou para mim e falou assim: olha, você vai ter que deixar eu ir, porque meu pai paga o seu salário. Eu falei: seu pai? Olha, eu não sabia que ele era o diretor lá da... Não sabia. Ele... Gente, e com toda a argumentação, tá? Argumenta muito melhor que a gente. Não, porque meu pai dá o dízimo na igreja. Eu falei: então, mas eu não sou remunerado, nem oferta. Eu estou aqui porque eu amo vocês. E aí a pergunta: de onde ele tirou isso? Será que na escola que ele estuda, ele não ouve isso dos colegas? Ou se não é mesmo até o pai que fala: eu estou pagando, não é assim? E isso são coisas que nós temos enfrentado. E nós queríamos pedir o apoio de vocês, para que não se torne insustentável. Eu e Natália, a gente fala às vezes assim: olha, será que não é o momento dessas crianças, às vezes, a gente levá-las para o pai durante o culto? Porque tem hora que já não dá. Basta, sabe aquelas coisas, aqueles filmes, gente, que a gente vê, aqueles filmes de Hollywood, Silvio? Né? Lá no Brooklyn, que sempre tem um professor, né, que chega lá e resolve o problema. A gente, até hoje, não conseguiu fazer aquilo que passa lá nos filmes, não. Mas será, né, quando a gente vê tudo isso, a gente observa igualzinho aqueles filmes. É você virar as costas, papel voa. As pessoas debocham. As crianças debocham. Já teve vezes que a gente falou: gente, eu vou ter que filmar aqui. Pode filmar. Meu pai e minha mãe sabem. Essa coisa do desrespeito, da manipulação. Basta virar, já está conversando com o outro. Tanto é que hoje a gente não tem professor sozinho. Porque já teve casos de criança que contou histórias para o pai que foi muito diferente do que aconteceu. E lá é assim: para que um ministre a palavra, o outro tem que ficar disciplinando. A gente está precisando de disciplinador. Então, todas essas características que a gente tem, elas são fundamentais e importantes, que a gente olhe para ela, porque é o filho de vocês. São os nossos filhos, né? E tudo isso, quando a gente pega, né, todos esses desafios, eu lembro de Provérbios 17, que diz assim: o filho tolo é a tristeza do seu pai e a amargura daquela que dá a luz. E aí, né, quando a gente vê tudo isso, a gente vê que a gente precisa avançar. E Spurgeon diz assim: os que nunca castigam os filhos não podem se admirar se seus filhos se transformarem em um castigo para eles. Então, veja. Pesada essa frase, né? É pesado. E aí, ontem eu e Silvio, a gente conversava, né? Em momento nenhum a gente quer com essa frase: castigue o seu filho. Não é isso, é uma correção. Não é, Silvio? Não é o espírito, né, da frase também, desse grande homem de Deus, certamente não é um estímulo à violência. Não é disso, não é? Mas nós percebemos, e o Kids aqui acaba sendo uma amostra do que acontece nas famílias, né, Cris? De fato, o Kids acaba refletindo o que são as famílias. E a gente percebe que, às vezes, nós vivemos uma geração em que os pais, por, às vezes, não ter tempo, né, de qualidade com os filhos, na formação, no caminho, enquanto cria, enquanto educa, eles abrem mão, negociam isso e deixam as coisas muito soltas. Então, de fato, os filhos não sofrem correções, não têm punições, não têm perdas, então eles não têm noção de limites. Então, apesar de eu não ser o líder direto do Kids, né, eu tenho ciência do que acontece, o Cris, nós sempre estamos juntos conversando sobre isso. Eu sou pai de um que tem 11 anos, não é? Então, com frequência também eu corrijo, sei da aflição dos pais que estão aqui, de tentarem corrigir, de buscar ensinar, enfim,
mas nós percebemos que coisas básicas não estão acontecendo, como, por exemplo, o respeito aos mais velhos, o respeito às autoridades, não é? Uma etiqueta básica de se comportar em um ambiente, coisa básica, que nós não estamos falando nem necessariamente de cristianismo, nós estamos falando de conduta social básica, não é? Nós estamos vendo que isso está sendo desprezado. Então, quando tem algum evento, porque criança faz muitas coisas, nós temos um espaço maravilhoso, os meninos brincam, né? E às vezes acontece acidentes, às vezes os meninos quebram alguma coisa, enfim. A gente quer ter a experiência de que os pais tragam correção e consciência do nosso para os filhos, né? Nós não queremos ter a ingrata experiência de um pai, por exemplo, que o filho fez alguma coisa errada, quebrou alguma coisa na igreja, que ele se preocupe apenas de chegar para a gente e falar assim, eu quero pagar, quanto que é? Não, não é disso que nós estamos falando. Não é de pagar, é seu também, não é? Por mais que em alguns casos você pode voluntariamente reparar alguma coisa, mas não é disso que nós estamos falando de ensino, de correção, né, de mudança de rota. E todos os dias, eu como pai faço isso, sou desafiado nisso, todos nós somos desafiados nisso, não é, Cris? E a gente vê isso refletir nas salas, com os professores, na vivência do dia a dia. Exato, e é importante que os pais exortem os filhos. Quando a gente está falando dessa correção e punição, entenda, não é nenhum sentido de castigo assim, caçado, mas é necessário, guarde isso que a gente está falando para a gente avançar para o próximo ponto, que é, os nossos filhos precisam que criemos, tá? Que possamos criar uma punição artificial para que depois eles não sejam punidos pelo natural. Em outras palavras, é assim, imagine que você não corrige o seu filho porque ele consuma muito doce. Um dia pode ser que ele fique com problemas de obesidade infantil, com diabetes e outras coisas, e o problema vai ser muito maior. Então, aquela correção que você provocou de forma artificial deixou de ser natural. O natural é muito pior. E um outro ponto, né, Cifra, que a gente tem falado dos problemas que a gente tem enfrentado, e muito pelo decorrer do tempo, eu acho que a gente precisa também deixar aqui para a igreja algumas questões relacionadas a quais seriam as estratégias para a gente superar todas essas questões. O que podemos fazer como comunidade, não é? Isso. E um primeiro ponto, né, é o papel na família. Bem, existem papéis que eles são desenvolvidos e podem ser realizados pelo pai e pela mãe. Tem coisas que é só o pai e tem coisas que é só a mãe. E assim o corpo familiar funciona. E muitas vezes o que a gente tem visto, né, são coisas totalmente diferentes. Há um tempo atrás, quem é da minha faixa etária, e vários se manifestaram, vai lembrar que quando éramos pequenos, né, quando perguntava sobre como é que vai a criança na escola, como é que está o desempenho escolar, gente, quem que respondia, quem que sabia tudo da criança? Era o pai ou a mãe? A mãe. Quando eu vejo hoje, com tantas coisas que têm acontecido, sabe o que aconteceu? A mãe, ela sabia tudo, e o pai sabia nada. E o que seria um ideal no papel da família, né? Um equilíbrio. Ou seja, a mãe não tem que deixar de fazer, porque senão cai o nível, né? E o pai, não. É o pai que precisa chegar a esse ponto de equilíbrio. E o que a gente tem percebido nessa geração atual? Que o pai tem buscado, não são todos, mas o pai tem buscado isso. Só que quando o pai está ocupando esse espaço que deveria sempre ter ocupado, a mãe tem deixado de fazer. E a gente tem observado isso, é muito comum, a gente chega e pergunta, o que seu filho mais gosta? A pergunta para o pai. Como é que ele está na escola? Pergunta para o pai. Foi para o outro extremo, né? Foi para o outro extremo. Polarizou de novo. E aí, às vezes, vai resolver? Não vai resolver. O que a gente precisa é uma família que funcione, cada um com seu papel. Isso é tão importante. Tem uma pesquisa que foi feita que diz o seguinte, 92% dos encarcerados eram crianças que tiveram um problema com a figura do pai, a ausência do pai. Então, veja, tem uma função do pai que a mãe não ocupa. Tem uma outra pesquisa da Sociedade Bíblica Americana que diz o seguinte, eles pegaram pais onde a mãe tinha uma religião e o pai outra. 77%
das crianças seguem a religião que a mãe professa. Então, veja como nós temos aquilo que os dois influenciam e tem coisas que são separadas. Então, o primeiro ponto, Silvio, tem a ver com esse papel que o marido, a esposa, tem que desenvolver dentro de um lar. Um outro ponto, que é muito importante, e talvez até um tanto quanto polêmico, é o famoso tempo de qualidade, né? Quem convive muito comigo sabe que eu tenho um pouco a aversão ao tempo de qualidade. Por quê? O tempo de qualidade ele é muito usado para diminuir a nossa dor, enquanto somos, às vezes, fracassados como pais e mães. Eu preciso trabalhar, eu preciso estar ali, eu preciso fazer. E, muitas vezes, já viu que a gente só procura aquilo que a gente quer ouvir? Já viu, Silvio, aquele casal que está passando por um problema? Aquele que já está decidido a separar, quem que ele vai procurar? Porque aquele que está decidido a permanecer com o casamento, ele vai procurar quem? O Jócio e a Cristina, né, que são referências, que aprenderam o Silvio, Cláudia, porque eles querem corrigir algo que não está dando certo. Agora, aqueles que já estão decididos, quem que eles vão procurar? Fábio Júnior, a Gretchen, estou dando casa. Não é assim? Vai procurar aqueles que dão recomendações, aqueles que falam aquilo que ele quer ouvir. E o tempo de qualidade está muito nisso. Muitas vezes, o que a gente quer? A gente quer ouvir, a gente procura. Tive um colega recentemente que ele separou e eu falei, por que você não me falou? Não, você ia fazer de tudo para eu ficar com ela? Por isso que eu procurei o outro. Então, esse tempo de qualidade, isso que a gente está falando, é o que a gente precisa desenvolver com a criança e não achar que o pouco tempo que a gente tem com ela é o suficiente. Já viu aquele pai que separou? E aí ele pega a criança só no final de semana. Vai lá, né, toma banho, passa lá o seu perfume, leva a criança lá na McDonald's, depois entrega a criança. Meu tempo de qualidade. Será que isso dá resultado mesmo? Esse sentido de compartimentar esse tempo, né, Cris? Exato. E pensar que um pequeno tempo de qualidade é o que vai promover esse ensino, não é? E a gente conversava exatamente sobre isso, que nesse aspecto nós precisamos ser muito intencionais, porque o ensino bíblico é que a gente tem a criança conosco quando levanta, quando come, quando trabalha. Não é? O tempo de qualidade ele é enquanto a gente caminha. Não é? Ele acontece de uma forma muito mais orgânica. Né? Não é necessariamente, eu vou separar aqui meia hora para eu estar com meu filho. E depois você tem o resto do dia completamente desligado de todas as necessidades, de tudo que está passando com ele. Enfim, às vezes, falta esse olhar em nós, né, de pensar esse tempo de qualidade, sem entender que, às vezes, o momento que você está indo daqui da igreja para a sua casa com seu filho no carro, aquele tempo é também um tempo de qualidade, que você conversa com ele. O tempo que você coloca ele para desenvolver uma tarefa junto com você também é um tempo de qualidade. Aliás, é algo que também a gente quer falar, tocar aqui, né, Cris? A importância da gente colocar, olha, o programa aí da tarde dos construtores, né? O que a gente vê de importante? É muito importante os pais fazerem as coisas junto com os filhos, porque você não vai conseguir, na dinâmica do seu dia a dia, falar assim, eu vou separar esse tempo para tal filho, eu vou separar esse tempo para tal filho. Não. As coisas vão acontecendo enquanto você trabalha, enquanto você arruma a casa, enquanto você faz as coisas, e o seu filho tem que estar junto. Então, por que não fazer de uma compra no supermercado um tempo de qualidade? Por que não fazer do lavar o carro na garagem da sua casa? Né? Aliás, eu estou até precisando lavar o meu, viu, Cris? Fazer disso um tempo de qualidade. Por que não agregar o seu filho no seu dia a dia para ele estar junto com você em atividades que ele vai te observar, ele vai ver o seu exemplo, você vai andar com ele, perceber situações corriqueiras do dia a dia, pensar sobre aqueles casos, sobre as situações que passam, que esbarram a gente no dia a dia, não é? E fazer disso um tempo de qualidade, algo aproximado, não é?
com seu filho, com sua filha. Isso, e que a gente faça desse tempo de qualidade, como diz em Deuteronômio, é quando acorda, é quando a gente leva na escola, é quando a gente almoça, é quando a gente busca, é quando a gente vai dormir, em todo esse momento. Não caiamos, né, na falácia de que basta um minutinho e isso vai se resolver. Porque a cada segundo que você deixa de ter esse tempo de qualidade, tem outro. Né? Porque a criança ela não é abduzida. Né? Eu passo 10 minutos de qualidade. Ela está em algum outro lugar. E, às vezes, a gente vê crianças chegando com linguagens que não foi a gente que ensinou. Poxa, mas não foi eu que ensinei isso. Aí, quando você vai ver, foi o pastor Lucas Neto, o Felipe Neto, que estava ensinando os nossos filhos. Né? Então, todo o cuidado que a gente tem que ter. E também temos que ter, né, como estratégia, uma comunidade forte, que é o que a gente tem tocado, onde a gente tem essa habilidade, né, a família ajudando a igreja e a igreja ajudando a família. Gente, isso é muito importante. A gente precisa, né, de pessoas que estejam disponíveis. Hoje a Natália fez uma oração. Gente, a gente está precisando de gente na obra, em todos os ministérios. E para passar, né, para o próximo ponto, eu queria deixar uma mensagem que ficasse claro. Né? Muitas vezes as pessoas procuram a igreja que serve a elas. Mas elas não servem nessa igreja. Muito cuidado. Que se você só quer uma igreja que te serve, talvez você não serve para essa igreja. A gente tem que pensar nisso. Aqui todos nós precisamos pôr a mão na obra e ajudar uns aos outros. E por fim, Silvio, uma última estratégia, a exposição à palavra de Deus. Né? Porque é muito importante que os nossos filhos tenham essa exposição. E essa exposição, né, Silvio, não é simplesmente aquele momento que você chega, para e faz todo o ritual. É isso, é o tempo todo. E para a gente poder avançar rapidamente, abre o mente.com novamente. A gente vai projetar ali. Por gentileza, passe a próxima pergunta. E aí, vamos lá? Isso, aqui embaixo no cantinho, ó, esquerdo. Mais um pouquinho para a esquerda aí, bem ali na setinha. Silvio, só arreda um pouquinho para... Isso. E aí, atenção, antes de você votar, eu não quero que você coloque ali o que você acha ideal. De novo, eu não consigo saber, ninguém está te vendo. Coloque ali, de fato, marque ali, ó, quem ou qual o local onde o seu filho ele tem maior influência. A sua experiência de hoje. Né? De hoje. Quem não mais é o que você ensina? deseja, né? O que é Isso. real. Às vezes tem gente, eu tenho pouco conhecimento, então é um tio, é alguma pessoa. E aí vocês já podem marcar ali. Onde é? E sejamos honestos, gente. Bom, aí temos ali ainda 24 respostas. E ali nós temos, né, que o principal, né, o elo, a fonte de Deus na vida da criança tem sido o pai e a mãe, depois a igreja, a escola, os familiares e amigos. E aí, antes da gente avançar, eu queria que nós fizéssemos a seguinte reflexão. Os nossos filhos, eles são o nosso espelho. Sabe aquela característica que a gente respondeu anteriormente? Manipulador, respondão. Eu queria só que a gente refletisse. Será que ali não está materializando aquilo que somos para os nossos filhos? Porque ele não nasceu assim, ele tem alguém que tem inspirado ele, que tem trabalhado. Aconteceu isso comigo. Quando Samuel nasceu, eu falava assim, eu e Natália, nós queremos um filho apologista para defender a fé. E aí a gente foi trabalhando essa capacidade de argumentar, aí ele virou um respondão. Aí peraí, eu preciso corrigir rotas. Esse cuidado que a gente tem que ter. E aí, a gente precisa entender o seguinte, quando a gente está falando de pai e de mãe, e a gente tem expressivamente que essa tem sido a fonte. E, mais uma vez, eu chamo para a gente refletir, porque aí o Silvio também fizemos esse exercício. É isso que a gente tem refletido. O pai e a mãe têm sido a referência, e o que a gente tem visto na salinha, são características que parece que está faltando alguma coisa. Exatamente, reproduz, às vezes, características nossas, né? E, de fato, a espiritualidade dos nossos filhos, o comportamento deles, a maior fonte, se a resposta aqui é real, não aquilo que a gente deseja, né? Parte de pai e mãe, nós podemos aqui, como comunidade, nos unirmos para ajudarmos uns aos outros, mas nos unirmos também em arrependimento diante de Deus.
diante daquilo que nós não temos feito, do lugar que nós não temos ocupado. De fato, irmãos, nós precisamos pensar uma coisa. A educação, ela tem o poder de moldar o nosso comportamento. E nós estamos falando aqui nessa reunião muito de questões também que diz respeito a educar, a ensinar um caminho. Mas, de fato, nós não podemos desprezar algo muito importante. E eu quero ilustrar isso aqui com uma história simples. Quando eu era criança, eu me identifico com essa história pessoalmente. Quando eu era criança, eu ia em festa de aniversário e eu queria sempre o primeiro pedaço do bolo, quando cantava o parabéns, né? Cantava parabéns, eu ficava na expectativa de comer o primeiro pedaço do bolo. E minha mãe me ensinou, olha, você não pode, né, avançar na mesa de docinho, você não pode pedir o primeiro pedaço. Enfim, eu fui crescendo e fui aprendendo que era de boa educação não fazer esse tipo de coisa. Então, a educação, ela teve o poder de limitar o meu comportamento, de modo que eu fosse educado, socialmente falando. Mas o que acontece? Ainda hoje, se eu vou em um aniversário, e talvez você se identifique comigo, você pode não avançar na mesa e nem falar disso, mas você continua lá no fundinho desejando o primeiro pedaço, não é? Então, o que é isso? A educação, ela tem o poder de limitar o nosso comportamento, mas uma coisa apenas pode mudar a nossa personalidade. Isso se chama conversão. Só alguém convertido, alcançado por essa graça maravilhosa do Senhor, é que pode ter a personalidade mudada, porque a conversão é uma transformação profunda, é uma experiência profunda com Deus que nos marca, que transforma a nossa personalidade. É muito mais do que uma educação, é muito mais do que uma boa maneira, é uma transformação de personalidade, tatua a gente, muda a gente. A pessoa só pode ser mudada mesmo por uma ação do Espírito Santo de Deus. E esse é o desejo que nós temos para cada um dos nossos irmãos e para cada um dos filhos que Deus colocou sob seus cuidados, que eles tenham a experiência não apenas do ensino, que vai educá-los, que vai moldá-los, que vai disciplinar o comportamento, mas mais do que isso, que eles tenham a experiência da conversão ao Senhor Jesus ainda na infância, para que eles sejam poupados de tantas coisas que eu e você talvez não tenhamos sido, né, Cris, ao longo da vida. Então, o convite nosso, do Kids, da nossa igreja, é de fato para a gente dar as mãos e eu e você, como pais, como responsáveis, nos tornarmos as pessoas que mais trazem inspiração do que é ser um cristão, do que é servir a Deus, do que é ter um relacionamento com o Senhor Jesus, do que é o respeito ao próximo, o amor a Deus que se reflete em amor ao próximo, que eles possam olhar para mim e para você e enxergarem isso. E esse é um momento também de eu e você, como pais, se temos tido essa oportunidade nesse dia que se chama hoje, de pensarmos, de refletirmos sobre isso. Perceba, nós não estamos falando meramente dos nossos filhos, estamos falando de nós mesmos, da nossa experiência com o Senhor, do caminho que nós temos andado, que nós temos seguido. E se hoje o Espírito de Deus fala ao seu coração, que hoje mesmo haja um conserto, haja uma mudança e haja transformação. Eu quero pedir a todos vocês que fiquem de pé nessa hora. E nós vamos orar. Nós vamos orar como comunidade. E, sinceramente, nós vamos interceder uns pelos outros. E você, pai, mãe, que está aqui, de um modo especial, se você entende que você precisa de ajuda, que você precisa ser iluminado pelo Espírito Santo de Deus, que você tem tantos desafios, que os seus esforços não têm produzido resultados, que parece às vezes que a sua oração não está sendo ouvida e não está sendo respondida, que parece que você se vê sem forças para superar os desafios que o seu filho, a sua filha, tem trazido diante de você, e muitas vezes você se depara, como o Cris acabou de falar, com situações que são um retrato daquilo que você é.
Os maiores desafios que eu tenho com meu filho são desafios que dizem respeito a comportamentos que são exatamente espelhados em mim, que eu vejo ele praticar, e que são dolorosos para mim porque eu vejo isso em mim. Então, queridos, o chamado é para nós nos arrependermos. E como comunidade, a gente dar as mãos, ajudarmos uns aos outros e sermos transformados por aquele que pode converter o nosso coração e converter o coração dos nossos filhos a Ele, para que, de fato, aquela promessa bíblica de que o coração dos filhos seria convertido ao coração dos pais e dos pais aos filhos, se torne uma realidade para mim e para você. Então, sem mais delongas, se você quer fazer essa oração, dizendo para Deus, Deus, eu me arrependo pelo que eu tenho feito até aqui e eu preciso de ajuda, para que o Senhor me oriente, me instrua e eu consiga seguir esse caminho de cuidado, de instrução, a partir da minha própria vida, da minha transformação, para que o meu filho também experimente isso na vida dele. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, nós como comunidade, vamos estender as mãos e vamos abençoar uns aos outros. Em nome de Jesus, venha e não demore a tomar essa decisão. Venha aqui. Eu sei que isso é um desafio que a maioria de nós temos. Eu estou aqui. Eu estou aqui, sou o primeiro dessa fila de pessoas aqui, porque eu sei como é desafiador ter uma atitude que Deus espera de nós, como é desafiador ter uma atitude transformada pelo Espírito de Deus, porque foge daquilo que nós conseguimos fazer, foge do nosso controle. É o Espírito de Deus que pode fazer isso em nós. Em nome de Jesus, eu convido toda a igreja a levantar as suas mãos e levantar um clamor aqui em favor dessas famílias. Quero chamar pastor Jossa, pastora Cristina, que cuidam aqui das famílias na nossa igreja nessa hora, para fazer essa oração aqui pelos pais, porque eu também quero receber essas orações aqui e ser ministrado por elas, exatamente trazendo ao nosso coração, que o Espírito de Deus faça mover em nosso coração o arrependimento necessário, a transformação necessária que eu e você precisamos, em nome de Jesus. Bom dia, igreja. Um dia ele estava falando aqui da importância desses ensinos, um breve testemunho da Silvia, que eu até contei esse testemunho no nosso último encontro da comunicação do casal na criação dos filhos. O nosso filho mais velho, porque nós nos convertemos, ele já era mais de 7 anos, algumas coisas faltaram nessa educação dele desde pequeno, que foram os princípios da palavra. E a gente colheu algumas consequências disso, porque não sabíamos esses princípios, muitos que foram falados aqui. E na adolescência ele nos deu muito trabalho. Um dia eu fui convidada para uma reunião de um ministério chamado Mães que Oram. E ali eu ouvi tanto testemunho das mães com crianças pequenas, como que elas faziam, orientações como essas que nós ouvimos essa manhã. Eu saí daquela reunião arrasada, chorando muito, falei, Senhor, me perdoe, eu não conhecia o que eu ouvi aqui hoje. Hoje eu estou colhendo as consequências por falta de um conhecimento que nem eu, nem o Jorson tínhamos. E ali Deus começou a trabalhar muito, né? Glória a Deus, para encurtar, Deus operou pela graça dele, muitas orações, muito arrependimento, muito pedido de perdão. Então, o que nós recebemos nessa manhã foi algo muito precioso, e que a gente deve prestar muita atenção. Já coloquei ali durante o culto para os meus filhos assistirem no YouTube depois, sobre essa ministração, que eles já estão com criança pequena. E hoje foi muito precioso. Eu sei que teria muito mais coisas para o Cris, para o Silvio compartilharem, porque esse assunto não se esgota. Mas que nós possamos, como igreja, prestar atenção nos princípios de Deus para a criação dos nossos filhos. E, principalmente, na questão do papel do pai e do papel da mãe. O pai é aquele que indica Deus para os filhos, que revela a paternidade de Deus na vida de seus filhos. E a mãe é aquela que revela o Espírito Santo na vida dos seus filhos.
no alimento, no cuidado, na orientação, no ensino, que é o que o Espírito Santo faz conosco. Então, que cada um, a minha oração aqui, possa sair daqui não só sensibilizado, mas colocando em prática e buscando o Senhor. Senhor, me ensina como que eu vou fazer nesse tempo que é tão desafiador de criar os filhos, com tanta coisa ruim por aí. E o papel é nosso mesmo, é do pai e da mãe, não tem jeito de terceirizar nem para a igreja. É em casa que começa tudo. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui ouvindo a bendita palavra do Senhor. O Senhor, Deus, é quem criou a família é a instituição mais importante que existe nessa terra. Que o Senhor possa, ó Deus, abençoar cada família de Mineirão, dessa comunidade, dessa igreja, ó Deus, que o Senhor possa capacitar os pais a serem bons pais, capacitar as mães, ó Deus, a serem boas mães, e que o Senhor os capacite cada um de nós a ensinar os nossos filhos, ó Deus, no caminho do Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria que vem do alto, discernimento, ó Deus, para cuidar bem dos nossos filhos, para que eles cresçam e sejam sal e luz nessa terra, ó Deus, para que eles venham glorificar o nome do Senhor aqui nessa terra, que as pessoas possam olhar para os nossos filhos e enxergar a imagem do Senhor. Que o Senhor dê sabedoria a cada pai aqui para ensinar os seus filhos no caminho, e que cada um deles possam ver que o maior tesouro que tem dentro da sua casa são seus filhos. Que o Senhor abençoe as famílias, ó Deus, que haja arrependimento daquilo que precisa se arrepender, que haja correção no rumo de cada pai aqui, que os pais aprendam, ó Deus, e ensinem os seus filhos a pedirem perdão, porque nós somos falhos, nós erramos, e que precisamos, ó Deus, da capacitação do Senhor, e que eles possam ver em nós caráter, um coração puro, um coração, ó Deus, que se arrepende do mal, que nós possamos sim, ó Deus, pedir perdão para os nossos filhos naquilo que nós erramos, naquilo que nós ensinamos errado, e corrigir o rumo daquilo que precisa ser corrigido. Com certeza, alguns estão pensando que não dá mais tempo, que o filho já está grande ou talvez adulto. Meus filhos, ó Deus, hoje com 35 anos, 32, 25, eu ainda, quando vejo eles cometerem algum erro, e vejo, ó Deus, que eles aprenderam comigo ou com a Cristina, eu peço perdão a eles. E falo que erramos naquilo, que eles aprenderam com a gente de forma errada, mas que eles possam se arrepender e tomar o caminho correto. Como nós aprendemos do Senhor muitas coisas, estamos mudando, que a gente possa ensinar que eles devem estar sempre mudando também, ó Deus. Então, que o Senhor abençoe cada pai aqui, cada mãe, a ensinar os seus filhos, ó Deus, a temer a Deus, a ter, ó Deus, um coração quebrantado, um coração sincero diante de Deus, e um coração que pulsa para Ti. Nós oramos e abençoamos cada família da Igreja Mineirão aqui, em nome de Jesus. Amém.